119, verso 105. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Livro de Salmos, 119, verso 105. A seguir. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei o que hei de guardar os seus justos juízos. Estou afligíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. A minha alma está em ti, de contínuo nas tuas mãos. Todavia, não me esqueço da sua lei. Os ímpios me armam laço, e contudo não me desviarei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho todo tomado por herança para sempre, pois são gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Amém? Vamos ver o verso 105? Repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Feche seus olhos, sentado mesmo. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, te glorificamos, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, ó Pai, para aprendermos a sua palavra, Senhor. A sua palavra que é o nosso alimento, a sua palavra que é lâmpada para os nossos pés, ó Deus. Ah, Senhor, que ilumina a nossa caminhada, Deus. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por cada vida que está aqui, Senhor. Eu te peço, como teu Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para guardarmos a tua sagrada palavra, para aprendermos mais de ti, Senhor. Estamos aqui numa grande batalha espiritual, porque quando colocamos no coração, ó Pai, de estudar, meditar, de se entregar na sua palavra, Senhor, passamos por uma luta espiritual, mas graças eu te dou por cada um que está aqui nessa noite, que vem sedento de se alimentar, sedento da tua palavra, Senhor. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas aqui nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do seu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos estudando a palavra do Senhor. Nós vamos ver que o tema onde os irmãos escolheram, Salmos 119, versículo 105, nós vamos entender que o livro de Salmos, ele foi dividido em 5 livros. Para nós entendermos aquilo que o Senhor traz ao nosso coração, nessa introdução eu já quero repartir com os irmãos. Deus sentiu em dividir o livro de Salmos em 5 livros. Nós vamos entender do verso 1 ao 41, nós vamos entender que a maioria quem escreveu foi Davi. Então ali traz a comparação do verso 1 ao verso 41 ali de Salmos, que eles basearam em Gênesis. Então essas 5 divisões dos livros de Salmos, eles vão se basear, foi baseado no Pentateuco. Então nós vamos ter, meus irmãos amados, então do livro 1 ao 41 foi baseado em Gênesis. E no livro 2 de Salmos, do 42 ao 72, ele foi dividido ali no Êxodo. Livro de número 3 de Salmos, do 73 ao 89, foi baseado ali, traz a referência como Levítico. No livro 4 de Salmos, do 90 ao 106, foi ali baseado em Números. E no 5º livro de Salmos, onde está inserido o nosso tema, ele foi baseado ali no Deuteronômio, que ele traz o principal, o que é? É a palavra do Senhor. Então, aqui no livro 5º de Salmos, que é do verso 107 ao 150, nós vamos basear, foi baseado o quê? Na palavra de Deus. Obediência o quê? A palavra do Senhor. Por isso que quando nós lemos a palavra do Senhor nos Salmos, a qual foi escolhido,
que ele vai trazer aos nossos corações o quê? Que lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. Então, esse quinto livro aqui, na separação da palavra do Senhor, nós vamos entender que o fundamento, o que é? É firmeza, é estar na palavra do Senhor, é seguir em obediência ao Senhor, é estar firmado nas leis do Senhor, firmado o quê? Na palavra do Senhor. Porque se nós formos ver a Bíblia Sagrada desde o início, Deus dava leis aos homens, Deus dava estatutos aos homens, para os homens seguir o quê? A lei do Senhor, para eles errar menos, para eles estar no quê? Na presença de Deus. Se nós vamos pegar a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos entender que Deus sempre guiava os teus filhos, sempre ensinava eles a guardar a lei, porque quando guardamos a lei, meus irmãos, temos temor do Senhor. Quando guardamos a palavra no nosso coração, nós, meus irmãos, nos firmamos e temos, meus irmãos, mais respeito, mais prudência, mais, meus irmãos, temor em fazer coisas erradas diante do Senhor. É isso que a palavra produz ao nosso coração. O quê? É obediência. Então nós vamos entender essa separação que foi feita no livro de Salmos, dividindo nos seus 5 livros. Então vamos pegar o chave, que é o livro de número 5, que está inserido o tema que os irmãos escolheram. Então nós vamos ler no decorrer da história ali, meus irmãos, em Jacó, em José no Egito, nós vamos entender que eles sempre alimentavam o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus não era como nós temos hoje, a palavra de Deus era comentada, eles conversavam entre si, porque não tinha a facilidade que nós temos hoje de escrever, de guardar por um longo tempo. Então sempre eles estavam conversando da palavra, sempre eles estavam transmitindo a palavra. E quando Deus, para nós entendermos que Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, então Deus usando ali Moisés na revelação, meus irmãos amados, foi ensinando ele, mostrando, mesmo que Moisés não viveu no tempo de Abraão, mesmo que Moisés não viveu no tempo de Isaac, mas Deus revelou através de Moisés o quê? A sua palavra. A palavra, meus irmãos, que tem poder muito fundamental, muito forte, o quê? Dentro dos nossos corações, a palavra do Senhor. Então Deus sempre usou os teus servos para o quê? Para nós termos a palavra do Senhor como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós pegarmos no contexto que eles estavam vivendo aqui em Salmos, nós vamos ver que não é como nossos dias de hoje, que temos a eletricidade, que temos a luz, meus irmãos. Naquele tempo, quando se escurecia, eles usavam o quê? Lamparina. Eles usavam aquela lamparina que era, meus irmãos, formada, era feita pelo barro, colocaram um pavio nela e era alimentada com azeite. Então, quando escurecia em todas as casas, praticamente, todas as pessoas usavam o quê? A lamparina. Para que na onde eles andassem, que para onde eles caminhassem, para onde eles se achegassem, tinha o quê? Alguma coisa para iluminar o caminho, para ele o quê? Não cair em buracos, para ele o quê? Enxergar ao caminho que ele ia viver, para o caminho que ele ia chegar. Então essa é o poder da palavra de Deus ao nosso coração. A palavra de Deus veio para iluminar os nossos caminhos. A palavra de Deus veio para nos dar direção ao caminho certo, ao caminho perfeito, mesmo que antigamente andávamos em trevas, meus irmãos, na sombra, mas veio Jesus Cristo, que é a luz para a nossa vida, iluminou nós nas trevas, e hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos caminhando na luz, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós entendemos o que? Por isso que é uma batalha espiritual. Ali na igreja eu estou dando aula de teologia, eu estou dando um estudo sobre os dons e ministérios. Meus irmãos, é uma luta, porque nós estamos nos colocando o quê? Aprender da palavra do Senhor, ainda mais em ministérios, em buscar dons ao Senhor. Então nós estamos vendo pessoas hoje que estão errando, estão saindo da presença do Senhor por coisas bobas, por coisas, meus irmãos amados, passageiras, o quê? Porque não tem firmeza na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tem a luz que está iluminando o seu caminho,
ele está andando em trevas, porque deixou a palavra de Deus de lado, como está dizendo aqui, deixou a palavra de Deus de lado, e está caindo no buraco, está caindo no laço, está caindo, meus irmãos, em várias coisas, e o quê? E deixando o primordial sobre a nossa vida, o quê? É a palavra de Deus nos nossos corações. Então Israel aqui, em alguns momentos, tinham deixado a palavra de Deus do lado, eles tinham abandonado a palavra de Deus, e por abandonar a palavra de Deus, eles foram levados cativo. Por abandonar a palavra de Deus, eles se voltaram aos ídolos. Por abandonar a palavra de Deus, caminhando espiritualmente em trevas, espiritualmente caminhando em escuridão, eles se afastaram diante do Senhor. Eles se afastaram o quê? Da presença de Deus. Meus irmãos amados, não podemos nunca nos afastar da presença de Deus. O Senhor é quem nos conduz à vida eterna. É o Senhor que nos alimenta a cada dia. Aqui, como no Antigo Testamento, eles tinham as lamparinas, o quê? Para quando eles andassem, eles enxergassem o caminho que eles estavam pisando. Eles enxergassem o quê? Aonde eles iriam caminhar, em que solo eles estavam pisando. E quando o salmista diz aqui que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é como se no nosso âmbito espiritual o Senhor abrisse uma luz, e daquela luz nós enxergamos o caminho a percorrer. Nós enxergamos o caminho correto a seguir. Então Jesus, ele veio trazendo essa lâmpada para os nossos pés, a luz, meus irmãos amados, que é Jesus, para o quê? Para nós enxergarmos qual é o nosso foco, irmão. O nosso foco é Jesus, o nosso foco é o céu, o nosso foco é aprender da palavra do Senhor. Nos nossos dias de hoje, muitos estão correndo atrás de profetas, atrás de revelações, mas meus irmãos, se esquecem da maior revelação, que é essa aqui, ó, é a palavra de Deus, que é o alimento para nossas vidas, meus irmãos. Aqui nessa palavra está o nosso manual de vivência, o nosso manual de seguir. Através dessa palavra aqui, meus irmãos, você encontra tudo aqui para a sua vida. Mas, meus irmãos, muitos através disso têm caído, têm abandonado a fé, têm deixado por quê? Porque se esqueceram da primordial na sua vida, que é a palavra do Senhor. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se nós estivermos firmado na palavra do Senhor, não cairemos, enxergaremos o caminho que vamos percorrer, porque Jesus vai nos guiar o caminho correto, irmãos. E quando ele diz aqui que ele é luz para os nossos caminhos, quando estávamos em trevas não conhecíamos o caminho certo a percorrer, mas veio Jesus e nos deu direção, iluminou o nosso caminho. Nós estamos aqui nesta noite. Em poucos números não importa, irmãos. Importa que isso que você está recebendo nessa noite, o inimigo não vai tirar do seu coração. É o alimento espiritual para a sua vida. Isso que você está se alimentando aqui nessa noite não é passageiro, não, meu irmão. É parte daqui, vai para a eternidade, o conhecimento do Senhor no seu coração, meu irmão amado e querido. Então, Salmos, ele foi dividido nesses aspectos, para nós entendermos. Porque se nós compararmos a lamparina para os nossos dias de hoje, nada aproveita. Não precisamos nos nossos dias de hoje, só quem mora muito no extremo do Nordeste ainda usa. Mas o Senhor estava trazendo o quê? Num âmbito espiritual, porque Israel em todos os momentos estava pecando contra o Senhor. E o salmista aqui ele vai dizer que ele quer andar na presença do Senhor, que ele quer andar na luz do Senhor, guardar os seus estatutos no seu coração, guardar a lei do Senhor no seu coração, para o quê? Para não pecar contra o Senhor e seguir no caminho certo a percorrer. É isso que temos que fazer. Meus irmãos, hoje, nós estamos numa busca, por causa que a mídia tem colocado no nosso coração, do corpo perfeito. Não é errado você malhar. Não é errado você manter um corpo físico, é a nossa saúde, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a mídia tem colocado nas pessoas em buscar uma perfeição, e as pessoas vão buscando essa perfeição somente no seu corpo fora, no seu corpo físico, e se esquece o quê? De buscar a sua perfeição no seu corpo espiritual.
deixam de buscar a presença de Deus. Não é errado malhar, não é errado, temos que manter esse corpo. Mas, meus irmãos, tudo aquilo que nós colocamos nas nossas frente, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração maior que o Senhor, aí se torna pecado. Muitos, meus irmãos amados, querem buscar o corpo perfeito, mas, meus irmãos, se falarmos espiritualmente, já está caminhando em trevas, já está caminhando no caminho errado. Por quê? Porque deixou a sua lamparina se apagar, deixou a luz do Espírito Santo apagar no seu coração. Mas que nessa noite nós buscamos um corpo, sim, belo, um corpo bonito, mas por dentro também um Espírito Santo cheio da presença dele, um corpo, meus irmãos, firmado o quê? Na palavra do Senhor. Porque quando firmamos na palavra do Senhor, pode soprar o vento, pode vir a tempestade, mas nós permanecemos de pé em nome de Jesus, o nosso Senhor, irmãos. É isso que sempre Deus, não somente através dos salmos, através da sua palavra, Ele quis ensinar o povo sempre o quê? Seguir na lei do Senhor, sempre andar na lei. Eu estava meditando, lendo a palavra do Senhor, e bastante interessante, que a lamparina que eles faziam, eles usavam barro, o azeite e o pavio. Barro somos nós, o azeite é o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e a lamparina sempre acesa. Irmãos, não deixe a chama do Espírito Santo apagar sobre a sua vida. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar na sua vida. Irmãos, mantenha a sua lamparina acesa, porque ela vai iluminar os seus caminhos, ela vai iluminar os seus sonhos, ela vai iluminar os seus projetos, ela vai iluminar o seu dia a dia, ela vai iluminar lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família, lá dentro da sua parentela, o que? A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai iluminar, vai trazer luz dentro da sua casa, mas é preciso estar cheio da presença do Senhor, cheio o que? Da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Nunca é muito, meus irmãos, se alimentar dessa palavra. Quanto mais nos alimentamos, quanto mais buscamos, Deus vai revelando a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nunca deixe de se alimentar da palavra de Deus. Mantenha o quê? A sua lamparina acesa, que o Senhor vai te mostrar o caminho perfeito, o caminho correto a seguir, meu irmão. Amém? Eu estava meditando. A lamparina acesa serve para nos guiar no nosso locomover, achar a direção, não cair em buracos, em laços, âmbito espiritual. Então a nossa lamparina acesa, ela vai fazer tudo isso nas nossas vidas. E, meus irmãos, e o lado espiritual, por quê? Porque a palavra de Deus nos guia e o quê? Clareia os nossos caminhos. Então isso que a palavra de Deus faz, meus irmãos, aos nossos corações, aos nossos caminhos. Então Israel só precisava andar o quê? De acordo com a palavra de Deus. Mas por causa que eles deixavam a palavra do Senhor de lado, eles caíam na idolatria, eles caíam no erro, meus irmãos amados, e recebia, não o castigo do Senhor, mas recebia aquilo que eles estavam plantando, eles estavam colhendo o quê? Se distanciando do Deus verdadeiro. Meus irmãos, por quê? Porque a palavra de Deus deve ser o nosso alimento diário. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento dia a dia, momento a momento, para nós não cairmos no laço do inimigo, meus irmãos. Amém? Então isso que está dizendo, que é o quê? Lâmpada para os meus pés. É profundo isso. E luz para os nossos caminhos. Luz para nos caminhar. O inimigo, ele está lutando 24 horas para tirar eu e você da presença de Deus, meus irmãos. Mas aquele que está firmado aqui, ó, sabe que o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso, em nome de Jesus. O nosso Deus é mais poderoso, irmãos. O nosso Deus é fiel nas suas promessas sobre a nossa vida. Muitos aí, como Deus sempre dizia, muitos erram aí por faltar o conhecimento. Muitos estão errando por falta do conhecimento, mas nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor,
E isso, meus irmãos, é glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ainda eu fiz uma outra separação, trazendo o Salmo 119, verso 5, apontando para Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa luz. Nós somos luz também, para resplandecer nessa terra. Mas a principal luz é Jesus sobre a nossa vida. Então nós vamos ver no contexto histórico agora, no contexto histórico da vida de Jesus, quando Jesus veio para Israel, quase 80% a 90% no tempo de Jesus estava distanciado de Deus. O templo já tinha virado comércio, os fariseus, os saduceus colocavam um jugo sobre o povo estava distanciado dos caminhos do Senhor. Por isso, que quando Jesus veio, que era a luz verdadeira, os judeus rejeitaram Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus, que viriam da descendência de Davi, sim, era profecia, Jesus viria da descendência de Davi. Então eles esperavam Jesus que libertasse eles o quê? Do jugo do Império Romano. Mas Jesus Cristo veio a este mundo não como um rei físico, mas sim como um rei espiritual sobre as nossas vidas. Então por isso que eles rejeitaram a luz, que era Jesus, rejeitaram Jesus, porque não acreditaram que um carpinteiro, que filho de José, filho de Maria, seria o libertador de Israel. Mas Jesus, meus irmãos, não veio para nos libertar fisicamente, mas veio para iluminar nós que andávamos em trevas e em escuridão, e nós que aceitamos a Jesus, hoje nós temos, meus irmãos, essa alegria de estarmos aqui, meus irmãos, adorando e glorificando a luz verdadeira que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, a missão de Jesus, eu fiz essa ligação com o Antigo Testamento, eles rejeitaram o quê? A luz verdadeira. Israel estava tão cego espiritual, Israel estava em tão trevas profundas, que Jesus veio, que era o Messias, e eles nem reconheceram que Jesus era o Messias. Nem deram crédito à pregação de Jesus, porque eles estavam tão cego espiritual, não aceitaram a Jesus, esperando somente um libertador para libertar do reino, para libertar da forma financeira, da forma do dinheiro ali, mas esqueceram que do lado espiritual. Meus irmãos amados, trazendo para o nosso dia não é diferente. Muitos estão deixando Jesus de lado pelas coisas passageiras desse mundo. Muitos estão deixando Jesus de lado. Não é errado estudar, não é errado trabalhar. Temos que buscar. Jesus tem algo muito melhor para nós. Jesus tem bênção para nossas vidas, um carro bom, uma casa boa. Mas, meus irmãos amados, a palavra do Senhor nos diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. E eu creio nessa noite, em nome de Jesus. Temos que sim batalhar, temos sim, meus irmãos, mas o nosso foco também é o céu, meu irmão. A qualquer momento nós ouviremos o soar da última trombeta e subiremos para estarmos com Ele. Então temos que fazer todas essas coisas sim, meus irmãos, mas nunca se esquecer, está firmado na palavra do Senhor, está firmado na palavra de Deus, na luz verdadeira que é Jesus, o nosso Senhor, irmãos. Então Israel, tão cego espiritual, que Jesus veio pregando, Jesus veio realizando milagres, Jesus veio realizando maravilhas, e mesmo assim Israel rejeitou Jesus. Cegos espirituais, meus irmãos, vivendo em trevas. E um dia nós estávamos nessa situação também, mas graças a Deus, irmãos, porque um dia essa palavra que um dia alcançou o meu coração, alcançou o seu coração, iluminou o meu caminho, iluminou o seu caminho, iluminou nossos olhos espirituais, meus irmãos amados. Não éramos merecedores, não somos merecedores, mas um dia a graça dele nos alcançou através da sua palavra, e nós estamos aqui, meus irmãos amados, adorando e bendizendo a esse Deus que é maravilhoso sobre as nossas vidas,
a essa palavra que é luz para os nossos caminhos, meu irmão amado, e lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos amados, podemos estar cheios de problemas, cheios de dificuldade, mas nós estamos aqui alimentando o nosso espírito, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é infinitamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluias, aleluias, irmãos. Esse é o poder da palavra de Jesus. Então nós vamos entender que mesmo Jesus pregando a luz, pregando a salvação, curando, realizando vários milagres, mesmo assim Israel rejeitou Jesus. Cegos espirituais. E nós temos essa missão de levar essa luz nesse mundo de trevas. Levar essa luz. Hoje nós estamos aprendendo na escola dominical, aqui vocês estão aprendendo para levar essa luz, meus irmãos, a lares que neste momento estão sendo destruídos, a jovens que neste momento estão, meus irmãos amados, se acabando nas drogas, na bebida, a vidas que neste momento estão se suicidando, há pessoas que nesse momento estão se matando. Então nós temos essa missão, irmãos, de levar a luz verdadeira, que era Jesus, às vidas que estão lá fora. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Eu gostaria que o irmão abrisse a Bíblia para mim e lesse, por favor, Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo de número 16. Por favor, o irmão, possa ler? Mateus, deixa eu abrir com os irmãos aqui também, Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo de número 16. Quem pode ler por mim, por favor? Amém, irmãos? Então nós entendemos que também a nossa missão é resplandecer a luz de Cristo que está dentro de nós, neste mundo lá fora. Como ele está dizendo, Jesus ele usava as parábolas do cotidiano que acontecia, do momento histórico que eles viviam, para trazer o ensinamento. Aqui Jesus, ele está ensinando o quê? Da luz, que ele era a luz do mundo. Não tem como vocês, meus irmãos, esconder uma cidade que está no alto, porque à noite, quando todas as luzes, as lamparinas estiverem acesas, todos virão, olharão e verão aquela cidade. Aí ele diz aqui que não adianta a gente, meus irmãos amados, acender a candeia e colocar debaixo do alqueire, mas tem que colocar o quê? No velador, para que todos que estão na casa, o que? Vejam a luz. Então nós temos essa missão de colocarmos nesse mundo de trevas e deixar que a luz do Senhor que está em nós alcance as vidas que estão lá fora. Jesus está ensinando isso. Jesus está ensinando aos discípulos, a eles, quando Jesus morresse, eles teriam que dar sequência na palavra do Senhor. Eles teriam que dar sequência no Evangelho. E ele diz aqui, meus irmãos amados, ainda aí, assim resplandeça o quê? A vossa luz diante dos homens. Mas às vezes no nosso meio hoje nós estamos vendo mais as pessoas se esconderem às luzes dos homens do que deixar a luz resplandecer. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas meus irmãos amados, eu sei que às vezes é difícil seguir Jesus, é difícil. Não é fácil estar na igreja? Não é fácil estar na igreja, mas eu digo, irmãos, não é impossível não. Podemos ser fiel e servir ao Senhor, sim. Então muitos estão quando chega aqui dentro, ou dentro da minha congregação, onde eu estou também dirigindo, às vezes nós aqui deixamos a nossa luz resplandecer, mas quando saímos lá fora,
deixamos a nossa luz se apagar, deixamos o mundo ofuscar a luz que está brilhando dentro do nosso coração. Mas, irmãos amados, que nós aprendemos nessa noite, que quando sairmos daqui, o brilho de Jesus está sobre a nossa vida e tem que alcançar o quê? As pessoas que estão lá fora, as vidas que estão lá fora. Então, meus irmãos amados, deixar o quê? Deixar que a luz do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas, irmãos. É isso que temos que fazer. Aqui, ó, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem sempre o quê? O Pai que estás no céu. Para que as pessoas, quando nós andarmos, eles verem a diferença nas nossas vidas, que isso seja para glorificar o nome do Senhor, não para a nossa glória, é para glorificar o nome do Senhor. Olha, Ele é diferente, Ele é diferente, Ele tem uma paz, e aquela paz não que o mundo dá, mas é uma paz eternal. Quando eles olhar para a nossa vida e falar, nossa, eu quero ter o que Ele tem, eu quero ter a paz que Ele tem, eu quero ter esse brilho, essa paz, esse carinho que Ele tem. Então nós temos que deixar o quê? Que a nossa luz brilhe no mundo de trevas para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. E eu separei alguns temas aqui, que diz assim: quando escondemos a nossa luz? Primeiro, quando escondemos a nossa luz, se ficarmos quietos, quando deveríamos falar, estamos escondendo a nossa luz. Às vezes Jesus coloca momentos na nossa vida de falar com uma vida, de falar com uma pessoa, ou de testemunhar do Senhor. Aí nós deixamos, meus irmãos, com medo que a vergonha o quê? Ofusca a nossa luz. Segundo, se juntarmos o quê? A multidão. Aí deixamos a nossa luz se ofuscar. Nós não estamos aqui para se juntar à multidão, mas estamos no meio da multidão para fazer o quê? A diferença. Deixar a nossa luz brilhar. Terceiro, se negarmos a luz. Se negarmos Jesus, meus irmãos amados, estamos negando a própria luz. Então não temos a luz, meus irmãos, para levar para as pessoas. O quarto, se deixarmos que o pecado escureça a luz que há em nós. Israel era assim. Ele tinha a luz de Cristo. Antigo Testamento tinha a palavra do Senhor, tinha a lei do Senhor, mas deixava que os pecados, as consequências, a idolatria, o quê? Apagasse a luz que brilhava nos seus corações. Nos nossos dias de hoje, muitos estão deixando a sua luz se apagar, irmãos. Muitos estão deixando a luz se apagar, mas que nós estamos aprendendo hoje, vamos levar adiante, irmãos amados, vamos acender a luz do Senhor no nosso coração. Vamos acender a luz. Lembra daquela chama que ardia no seu coração e hoje já não arde mais? Irmão, acenda essa chama novamente, irmãos. Acenda essa chama novamente. Deixa Deus te usar. Deixa lá essa chama, meus irmãos, alcançar as pessoas que estão lá fora. O seu vizinho no trabalho, na faculdade, na escola, meus irmãos, o seu vizinho da sua casa. Deixe essa luz que é Jesus alcançar a ele. Seja usado, meu irmão amado. Deixe o Espírito Santo falar através de você e leve para as pessoas que estão lá fora na escravidão do pecado, na escravidão das coisas desse mundo, que leve a luz verdadeira que é Jesus de Nazaré, irmãos. 5. Se não aplicarmos aos outros a origem da luz, que é Jesus. Que é Jesus. Seremos muitos egoístas, irmãos. Eu estou salvo e está bom. Não, irmãos. Eu estou salvo, vou ficar aqui, estou salvo, os irmãos que se virem com essa salva. Não, irmãos. Somos salvos. Jesus, Ele veio, mudou minha vida, mudou a sua vida de uma forma sobrenatural. Se não fosse Jesus mudar a nossa vida, muitos de nós não estaremos aqui, meus irmãos, nessa terra. Muitos não estariam aqui neste momento. Então seria egoísta, muitas vezes nós, meus irmãos, seríamos muito egoístas se só recebemos o amor de Jesus e ficar só para nós. E aí nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele veio, mudou a minha vida, mudou a sua história, deu uma
paz eterna ao nosso coração para quê? Meus irmãos, para ganharmos vidas para Ele, para trazer mais pessoas para a presença dEle, para ensinarmos, para pregarmos, para evangelizarmos, para levar o quê? A luz verdadeira ao mundo que vive em trevas. Então, meus irmãos amados queridos, então, temos que aplicar, meus irmãos, e levar o quê? A luz para este mundo, a luz que é Jesus de Nazaré. E o sexto, para finalizarmos, sem ignorarmos, meus irmãos, quando ignoramos a necessidade dos outros. Às vezes, como diz o ditado popular, se preocupamos somente com o nosso umbigo, né? Ao que está ao redor. E se esquecemos de ajudar o irmão, Meus irmãos amados, Jesus, na sua maioria, Ele estava com os pobres e com os humildes, ensinando a palavra de Deus, porque eles eram mais necessitados, não que nenhum rico herdou. Todos, meus irmãos, a obra de Deus é para todos. Então, meus irmãos amados, temos que ajudar o nosso irmão, temos que ajudar a nossa irmã. Estenda a mão, irmão, ajude, é melhor dar do que receber, meu irmão, é isso. Então, se nós ignorarmos isso, nós estamos o quê? Ofuscando a luz de Cristo sobre a nossa vida. Nós estamos deixando o quê? De lado aquilo que Jesus nos ensinou. Então temos o quê? Que atender à necessidade dos outros, meus irmãos. Ajudar o irmão, ajudar a irmã, naquilo que você pode, naquilo que você pode fazer. Porque aí, se ajudar os meus irmãos amados, nós estamos o quê? Resplandecendo a luz de Cristo sobre a vida dele. Nós estamos, meus irmãos, levando o evangelho através das boas obras. Nós estamos levando a luz verdadeira ao corações deles, meus irmãos. Então, devemos que fazer isso para estarmos levando a luz do Senhor ao coração das pessoas. Por favor, também Mateus capítulo 25. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a luz. Mateus capítulo 25, uma passagem bastante conhecida. Do versículo 1 ao versículo de número 13. Por favor, um outro irmão também possa estar lendo para mim. Mateus capítulo 25. Amém? Glória a Deus. O que nós entendemos, irmãos? As 10 eram virgens. As 10 estavam ali com as suas lamparinas. Mas, meus irmãos, 5 eram loucas e 5 prudentes. As prudentes, o quê? Sempre alimentavam a sua lamparina com azeite para que o fogo não se apagasse. Trazendo aqui para a luz de Cristo não se apagar sobre a sua vida. As 5 loucas não se preocuparam. Pode ser que se preocuparam com as coisas do dia a dia, ou até mesmo se atelefonam com as coisas do dia a dia, se esqueceram o quê? Se esqueceram do principal, do azeite, que mantém a chama acesa. E Jesus Cristo vai dizer que chegando o esposo, chamando. E quando foram ver aquelas 5 loucas, as suas lamparinas tinham se apagado.
tinham apagado o que? A luz de Cristo, trazendo para o nosso tempo agora. Tinha a luz de Cristo sobre a vida delas, tinham se apagado e voltando, trazendo para o nosso tempo, e voltando Jesus, é o que ele estava dizendo aqui. Elas estavam, meus irmãos, com a sua lamparina, com a luz que era Jesus, estavam apagadas da sua vida. Aqueles, meus irmãos amados, que se afastam dos caminhos do Senhor, ou até mesmo que estão dentro da casa do Senhor, mas estão, meus irmãos, com a sua lamparina apagada. Estão esquecendo, meus irmãos amados, de encher com azeite. E Jesus diz que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, como a parábola está dizendo aqui. Então, por isso que é muito importante, meus irmãos, nós aprendermos. Por isso que é muito importante nós deixarmos o que? Sempre a nossa lamparina acesa. Porque lamparina apagada, meu irmão, traz destruição. Lamparina apagada traz andar em caminho incorreto, traz andar sem direção, faz andar pecar contra o Senhor, faz, meus irmãos amados, as vidas se afastarem de Jesus. Mas aqueles que estão com a sua lamparina acesa, 5 prudentes, o que? Entraram para o gozo eterno, para sempre estar eternamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que eu digo para vocês, que eu ensino para vocês, o nosso adversário vai sempre tentar apagar a luz da nossa vida, que é Jesus. Ele vai em todos os momentos tentar apagar essa luz que está sobre a sua vida. Mas nessa noite, meu irmão, acenda ainda mais e mais a chama do Espírito Santo sobre a sua vida. Pegue a sua lamparina e coloca mais e mais azeite, meus irmãos, e deixa a luz que há em ti de Jesus brilhar e alcançar as outras pessoas em nome de Jesus, irmãos. É isso que estamos aprendendo, é isso que estamos meditando nessa noite, meus irmãos amados. Sempre o quê? Não deixe faltar o azeite. O que é isso, pastor Fábio? Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de jejuar, não deixe de se consagrar, e não deixe, de se alimentar dessa palavra aqui, irmãos. É o caminho para a vida eterna, é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que é manter a nossa lamparina acesa. Eu digo, provas vêm, provas virão, lutas vêm, lutas virão, mas meus amados, temos que ter a confiança, meus irmãos, aquele que venceu é poderoso para nos dar a vitória em nome de Jesus, meus irmãos amados. Como eu digo, meus irmãos amados, as perseguições virão, como veio sobre Jesus, mas um dia ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Nós somos mais que vencedores nessa noite, em Cristo Jesus, que nos amou um dia na cruz do Calvário, e ressuscitou para nos garantir a vitória em nome de Jesus, irmãos. Essa é a nossa esperança. Não podemos perder o foco, a esperança de que um dia Jesus vai voltar. Um dos bem, dizendo assim, bem mais precioso que podemos ter, meus irmãos amados, é a nossa salvação. É a nossa salvação. É a nossa salvação. Eu posso pregar, posso profetizar, eu posso ter todos os dons, meus irmãos amados, mas se eu não tiver salvação, de nada me importa. De nada me importa, meus irmãos amados. Eu tenho que estar firmado nessa palavra. Eu tenho que estar firmado na luz que é Jesus, porque um dia quando a trombeta soar, eu quero ouvir o som da trombeta e subir com os santos, para sempre estar com Jesus, o nosso Senhor, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, meus irmãos amados, gostaria que o irmão lesse para mim João capítulo 8, versículo 12. Quarto Evangelho, Novo Testamento, João capítulo 8, versículo de número 12. Somente o versículo de número 12. Quem pode dar um glória a Deus por isso, amém? Ó, que maravilha! Dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue, meu irmão, não andará em trevas. Por quê? Porque eu sou a luz espiritual que vai iluminar os seus caminhos. Eu sou a luz que vai mostrar para você, não faz isso não, que é errado, você vai cair. Não anda ali, que ali tem um laço. Não anda ali não, que tem algo preparado contra ti. Jesus o quê? Jesus, ele vai iluminar sempre os nossos caminhos. Ele está dizendo aqui,
E meus irmãos, aqui e não andará em trevas. Nós fomos libertados das trevas, da condenação eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos amados. É isso que ele está dizendo, que ele é a luz. E ainda mais ele diz aqui, no final do versículo, ele diz ainda, e terá a luz da vida. Nós temos nova vida em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos, aleluias. Nós temos nova vida, nós somos novos, meus irmãos, provando do novo nascimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu finalizo com essas palavras ao nosso coração, dizendo, Jesus é a luz verdadeira. Ele move, Ele remove as trevas e o engano dos nossos caminhos, e ilumina todos os dias os nossos passos, até um dia chegarmos no céu, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, aleluias. Vamos nesse momento estar orando. Irmãos, e sempre mantendo essa lâmpada acesa, essa lamparina acesa. Se deixarmos ela apagar, que é o alimento da palavra, certamente o laço vai nos pegar. Mas quando nos alimentamos dessa palavra, irmãos, que hoje muitos têm deixado de lado, muitos têm deixado de lado a palavra do Senhor. E o nosso manual de vivência cristã tem caído, tem errado. Essa palavra tão bela e tão maravilhosa, meus irmãos amados, é o nosso caminho para o céu, em nome de Jesus. Então não deixe que esse desejo sempre de aprender, sempre de estar ouvindo a palavra do Senhor, não deixe que o inimigo apague esse desejo do seu coração, não. Deixe sempre essa chama acesa, essa lâmpada acesa, que sempre Jesus vai te guiar no caminho correto. Não que Ele guie a gente no caminho incorreto, não. Mas às vezes, meus irmãos, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós andamos nos caminhos incorretos, porque deixamos a nossa lâmpada se apagar, deixamos a luz do Espírito Santo se apagar sobre a nossa vida. Mas nessa noite, Jesus está acendendo de uma forma maior ainda, a chama do Espírito Santo dentro dos nossos corações, a chama de querer aprender, a chama de querer conhecer, a chama de querer aprender de Jesus. Jesus está fazendo no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento. Eu quero orar ao seu favor neste momento. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Curva a sua fronte. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o teu Filho amado, Senhor. Neste momento eu oro em prol da tua igreja, em prol dos teus filhos, Pai. Ah, Senhor. Oh, Pai amado, muitos têm deixado, Deus, a lamparina se apagar, Senhor. Muitos têm deixado, Senhor, aleluias, o inimigo roubar, Deus, o desejo de ter o conhecimento da sua palavra, Senhor. Muitos têm deixado, Pai amado, aleluias. Muitos, Senhor, abandonando os teus caminhos e andando em caminhos de trevas, em caminhos de escuridão, porque não tem mais a luz, porque não tem mais a sua palavra, Senhor. Mas nesta noite, os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, eles saíram da sua casa, colocaram o desejo no coração, Senhor, de entrar aqui e aprender da sua palavra, se encher da tua palavra, Senhor amado. Então, Pai amado, com teu Espírito Santo, Senhor amado e querido, eu não sei qual é a forma que ele entrou aqui, se possa ter alguma coisa que está afligindo ele no dia a dia, tentando ofuscar a luz que é Jesus, Pai. Neste momento eu oro em prol da vida dele, da vida dela, ó Pai amado, Senhor amado e querido. Dai força para o teu filho, Pai. Ah, Senhor, dai sabedoria para o teu filho, Deus, guardando ele, protegendo ele, Pai amado, para que ele sempre esteja na luz, Jesus, neste momento, Deus. Eu oro, Pai, em favor dos teus filhos, Pai. Sempre, Senhor, acesa a chama dentro do coração, Pai,
para aprender da sua palavra, Senhor, para dar, Senhor, aleluias, o coração, Pai amado, para aprender da sua palavra, Deus Todo-Poderoso. Eu oro em prol dos teus filhos, Senhor, guarda eles através da tua palavra, Senhor. Eu oro em prol de cada um nessa noite, o Senhor sempre sustenta ele, Deus, através da sua palavra, Senhor. É o que eu te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, já estou finalizando. Se entregue de corpo e alma e espírito por essa palavra, irmãos. Se você está passando por um momento difícil, ore ao Senhor e leia essa palavra e Deus vai dar direção na sua vida, Deus vai te dar vitória. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu falo ao teu coração. Essa situação difícil vai passar. Essa situação complicada vai passar. Se firma na palavra. É como a palmeira, irmãos. O vento bate, ela se entorta quase no chão, mas quando a tempestade passa, ela volta na mesma posição. É aqueles que estão firmados na palavra do Senhor. O vento vem, a tempestade vem, pode bater, meus irmãos, para ver a queda, mas quando passar, ele vai estar de pé firme, porque ele está firmado não no homem, mas está firmado na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E as palmas novamente glorificam ao Senhor, amém? Eu sei que sempre estás comigo.